Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o professor André. Para quem não me conhece, eu sou, na verdade, eu pertenço ao grupo dos Univesp Helpers. Nós, desse grupo, produzimos vídeos para ajudar o pessoal da Univesp, de outras faculdades, e até mesmo alunos do ensino médio. Mas hoje eu estou aqui por uma razão muito especial, porque hoje foi a prova do Enem, né? E eu prometi para os meus alunos, né, e para todos os jovens desse país que eu corrigiria a prova do Enem, principalmente as questões de biologia, tá bom? Então já vamos lá para a gente começar a correção no Mora Astral aí, vamos ver se a gente foi bem aí, se vocês conseguiram êxito, né, nesse domingo, tá bom? Eu vou projetar então para vocês agora. Vou só projetar aqui. Vou apresentar alguma coisa aqui para vocês. Se vai aparecer aqui. Apareceu. Agora está certinho. Bem, estamos projetando aqui a prova do Enem de hoje, né? Do dia 28 de novembro, segundo dia, questões aí mais ligadas à biologia. Pessoal, guardem bem, eu estou corrigindo a prova rosa, tá? E essa seria a questão 97 da prova rosa, tá certo? Questão 97 aí. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma lidinha nessa questão aí. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente, peixe-linguado, peixe-leão e uma serpente marinha. Então, em 1, 3 e 5. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos. Pessoal, essa aqui é visivelmente uma questão sobre evolução, mas é uma questão que também envolve ecologia, de uma certa maneira, né? Você tem o envolvimento aí desculpa, pessoal, da ecologia, né? Então, ecologia e evolução são os dois assuntos tratados aí. Muito mais evolução, né? Pessoal, vamos ver do ponto de vista evolutivo o que estão afirmando aí. Questão A, alternativa A. Originaram-se do mesmo ancestral que esses animais? Não, pessoal. O peixe é o grupo dos peixes, né? Compensação, o polvo é um molusco, na verdade, é um cefalópode, né? Passaram por mutações similares? Não. Não dá para dizer isso. Observar os animais em seus nichos ecológicos? Não. Isso não vem de uma questão observacional. D. Resultaram de convergência adaptativa com essas espécies? Também não, pessoal. Na verdade, isso aqui é uma estratégia de sobrevivência da espécie. As pressões seletivas. Como o polvo é um animal molusco, ele é muito frágil. Se você observar bem, ele mimetizou peixes e uma serpente marinha, que são animais muito agressivos, né? Muitos desses animais são predadores. Então ele quis se parecer um animal mais poderoso. Ele quis gerar medo, né, nos seus oponentes, aqueles animais que poderiam predá-lo. Então a alternativa correta, portanto, é a alternativa E, de elefantinho cor-de-rosa. Tudo bem, pessoal? Então, é uma questão interessante aí. Muito interessante, muito curiosa, inclusive. Agora vem a questão 98, pessoal. É uma questão bem interessante também. É uma questão que fala sobre reciclagem, né? De coleta seletiva, tá vendo? Uma escola iniciou o processo educativo para implantação
da coleta seletiva e destino de materiais recicláveis. Isso aqui, pessoal, é uma questão de biologia, sim, né? É uma questão que tem a ver bastante com ecologia. Mas ela é uma questão que ela tem intersecções com outras áreas do conhecimento também. Tá? Para atingir os seus objetivos, a instituição planejou: sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo atividades em sala e extra-classe de maneira contínua. 2. Capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola quanto aos novos procedimentos adotados com a coleta seletiva. 3. Distribuir coletores de materiais recicláveis específicos nas salas, pátios e outros ambientes para acondicionamento dos resíduos. Para completar a ação proposta no ambiente escolar, o que falta ser inserido no planejamento? Né? Isso é uma questão aí, pessoal, muito importante. O que está faltando, na verdade? Pessoal, realizar campanhas educativas de sensibilização, isso eles já fizeram, pessoal. Quando eles fizeram uma atividade de sensibilização da comunidade, né? Extra classe. Isso eles já fizeram, de certa maneira. Vamos ver a B. Firmar parceria com a prefeitura ou cooperativa de catadores para recolhimento dos materiais recicláveis e destinação apropriada. Essa parece uma candidata correta. C. Organizar visitas ao lixão ou aterro local para identificar aspectos importantes sobre a disposição final do lixo. Não, porque eles, na verdade, estão pensando na coleta. Eles não estão pensando no destino, né? Divulgar na rádio local, no jornal impresso e nas redes sociais que a escola está realizando coleta seletiva. Não. Né? O espectro de uma escola é mais a sua comunidade, né? Então, ela não quer fazer uma coisa de âmbito municipal, nada muito grandioso. Não me parece essa daqui. Coletar recipientes, coletores de lixo reciclável fora da escola para entrega voluntária pela população? Não, pessoal, não. Não não é isso que eles querem fazer, não. Eles estão pensando em fazer um processo seletivo dentro da própria escola, né? Na verdade, o objetivo deles maior é fazer um ambiente escolar, como ele diz aqui, ó, né? Uma proposta no ambiente escolar. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Tá certo? B de bola aí para vocês. Tudo bem, pessoal? Vamos ver a próxima questão. Pessoal, essa questão é uma questão que me parece muito interessante. É a questão número 99, é a questão dos búfalos. Questão 99 da prova rosa, né? Repetindo para vocês. Realmente, pessoal, os búfalos são animais muito rústicos, né? E, em geral, eles são deixados no campo sem controle reprodutivo. Isso é uma grande verdade. Essa questão da pesquisa veterinária brasileira, né? Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida. Pessoal, o que é consanguinidade? É o cruzamento entre parentes próximos. Mãe com filho, filha com pai. Proporcionando aparecimento de enfermidades como albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Quer dizer, se você deixa os búfalos cruzarem entre parentes próximos, o que acontece é que começa a aparecer essas doenças aí. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Sim, é uma questão de manejo aí, né? Não permitir que esses cruzamentos aconteçam. Qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Pessoal, transgenia, fazer um transgênico é pegar um gene de um animal, por exemplo, e colocar em outro. Você pode colocar um gene humano num suíno para ele produzir insulina. Não é isso que tem que ser feito aqui. Terapia gênica é tentar curar uma doença com um gene. Não me parece essa questão aqui. Vacina de DNA, não. Vacina é para agente viral, em geral, né? Clonagem terapêutica também não me parece, pessoal. Clonagem é você criar um clone de um búfalo.
O que você tem que fazer aqui é um mapeamento genético, alternativa E de elefantinho. Essa é uma questão, pessoal, que envolve genética, mas ela envolve alguma coisa que não se fala muito no ensino médio, só no ensino superior, de veterinária, zootecnia, agronomia. É uma coisa chamada de melhoramento genético. Quem estudar veterinária, zootecnia, agronomia vai ter melhoramento genético, tá? Então você tem que fazer a alternativa E de elefantinho cor-de-rosa. Você tem que fazer um mapeamento genético, ou seja, você tem que mapear onde estão os genes para albinismo, para defeito cardíaco, né? E tentar isolar esses animais, ou até mesmo sacrificá-los, tirá-los do rebanho, tá bom? Para usar a carne deles para alguma coisa. Não usá-los mais para reprodução, tá bom? Então seria um mapeamento genético aí. Você mapeia os genes do búfalo aí. Tudo bem? Pessoal, essa questão é uma questão que fala do reflexo patelar. Pessoal, o reflexo patelar, eu posso dizer uma coisa para vocês, ele descreve como é feito, é aquele do martelinho que você bate no ligamento, né, que está lá na patela, e você tem uma resposta reflexa da perna, a perna pula. Uma coisa eu digo para você, pessoal, esse reflexo, ele não chega no sistema nervoso central. Ele não vai chegar, ele fica na medula, né? Ele fica numa coisa chamada arco reflexo. Ele não chega ao sistema nervoso central. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que ele não chega na ponte, no cerebelo, no hipotálamo e na neurohipófise. Porque todas essas estruturas, elas estão no sistema nervoso central, mas assim, vamos dizer assim, não é que não chega, né? Quer dizer, chega no sistema nervoso central, né? O que é, desculpa, o que na verdade é assim, esse estímulo ele não chega no encéfalo, vamos dizer assim. Vamos corrigir aqui, não é no sistema nervoso central que ele não chega no, ele não chega no encéfalo, tá? Ver se eu consigo encontrar aqui a borracha. Isso. Vamos dizer assim, ele não chega no encéfalo, né? Ponte, bulbo. Ele não chega, vamos colocar aqui, nas porções aqui no encéfalo, por exemplo. Ele não chega no encéfalo. Ele não chegaria nas partes altas, né? Então ele não chega na ponte, ele não chega no cerebelo, ele não chega no hipotálamo, né? Ele não chega na neurohipófise, ele não chega em nada desses locais. Ele vai chegar o quê? Ele chega sempre na medula. Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa B de bola. Essa é uma questão, pessoal. Essa aqui seria a questão número 101 da prova rosa. E essa seria uma questão claramente de fisiologia, né? Do sistema nervoso. Então, é na medula. Então, não vai chegar no encéfalo, na verdade. E em regiões mais centrais, como a neurohipófise, né? Hipotálamo, cerebelo, ponte. Mas na medula ele chega assim, tá? É um reflexo medular aí, né? É um reflexo patelar, questão do arco reflexo. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Essa questão aqui, pessoal, ela é uma questão bem interessante, né? Ela é bem interessante por quê? Isso aqui seria a questão número 105 da prova rosa. Essa é uma questão, pessoal, que trabalha, é uma questão de biologia molecular, clássica. É uma questão de tradução, né, de códon de parada. Tá? Então vamos lá. A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de um fungo, constituído de 7 códons, está escrita a seguir. O códon é um conjunto de trincas, né? Isso aqui é um códon. E cada códon traz a mensagem para um aminoácido, com exceção dos chamados códons de parada, que eles determinam a interrupção da tradução
e o encurtamento da proteína. Então vamos lá, pessoal. Que mutação produzirá a menor proteína? A mutação que vai produzir a menor proteína, pessoal, é aquela mutação que gerar o códon de parada ou o códon terminal mais cedo possível. Então vamos lá. Deleção de G no códon 3. Deleção é ele sumir. Isso vai gerar um códon de parada? Não, porque você vai ter aqui U e aqui U. E o G vai sumir, né? Então, não. Substituição de C por U no códon 4. Você vai substituir o C por U. Aí você vai ter o UAA. Você vai ter um códon de parada aqui? Vai. Então, essa mutação gera um códon de parada. Vamos ver as outras. Substituição de G por C no códon 6. G por C. Aí você vai ficar aqui, G por C. Vai ficar ACU. ACU não é um códon de terminal ou de parada. Então tá fora. Substituição de A por G no códon 7. De A por G. A por G. Então, o GG. O GG não é um códon terminal. Deleção dos dois primeiros nucleotídeos. Pessoal, nucleotídeos no códon 5. Se você tirar os dois primeiros nucleotídeos do códon 5, você vai ter aqui C, vai ter U. Isso não vai gerar um códon de parada. Então, o único códon de parada que está sendo gerado é no códon 4. Então, por isso que a resposta correta é a alternativa B. B de bola. Isso vai encurtar essa proteína. A hora que o ribossomo chegar e ver esse códon que sofreu a mutação de UAA, ele vai ver que é um códon terminal ou um códon de parada e ele vai parar a tradução. Ele vai parar o processo de tradução. Essa questão aqui, pessoal, é a questão número 107. Essa questão diz o seguinte: é uma questão também de fisiologia, tá? É uma questão, não é uma questão de fisiologia humana, é uma questão de fisiologia animal, na verdade. Ou até pode-se dizer fisiologia comparada, melhor dizendo. É mais fisiologia comparada mesmo, mas mais fisiologia animal comparada. Durante o desenvolvimento embrionário humano, ocorre uma comunicação entre os átomos direito e esquerda através do forame oval, o forame de Botal. Essa comunicação não causa prejuízo à circulação do bebê em formação, exceto se ela perdurar após o nascimento. É o átrio direito e esquerdo, né, que se comunicam os dois átomos. Os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha à circulação dos. Pessoal, a circulação fetal, aí no caso, você tem duas câmaras, né? Você tem um átrio direito e um átrio esquerdo. Isso não causa prejuízo. Então, é um coração com duas câmaras. O único coração que a gente conhece que tem duas câmaras, na verdade, é qual? São os peixes, pessoal. Alternativa D de dado. Porque o peixe, o coração do peixe, que só tem duas câmaras. Então, há uma mistura de sangue venoso com sangue arterial, os peixes. Então, o bebê precisa se parecer, o coração dele precisa parecer o coração de um peixe para ele poder não ter problema na fase embrionária, pelo menos. Porque a ave já é um coração de 4 câmaras. Não há mistura de sangue. E se misturar, vai ter problema. Os répteis, eles têm mistura, sim, de sangue no átrio, né? Os répteis têm mistura de sangue no átrio. Tá? Mas aí o réptil é um coração aí que tem 3 câmaras, né? Um coração de 3 câmaras. Os crocodilianos, eles
Eles na verdade têm um ventrículo unido também. Ele se une. Também é um coração de 3 câmaras. E aí você teria problema. Os anfíbios também é um coração de 3 câmaras, né? Então, na verdade, o embrião humano ele só não tem prejuízo porque o coração dele lembra o coração de um peixe que tem 2 câmaras. Se o coração dele tivesse mais câmaras, com essa mistura de sangue, você teria problema, tá? Tanto que os seres humanos que têm comunicação interventricular e interatrial quando nascem, eles têm muitos problemas após o nascimento, tá? Então, esse problema só não acontece no embrião humano. Você vê como desenvolvimento embrionário, é um embrião ainda. O coração dele, né, parece um coração de um peixe, né? Coração de 2 câmaras, tá bom? Bem, essa questão, pessoal, seria a questão. Vou ver aqui só um minutinho. Só um segundinho. Essa questão aqui, pessoal, vou ver qual é o número dela, só um segundinho. Tô pegando aqui. Pronto, já estou. Segundo, já cheguei aqui. Só as questões de biologia, né? Vamos lá. Questão essa daí. Essa questão, pessoal, é a questão número 113, tá? A questão número 113 aí da prova rosa, tá? É uma questão muito interessante porque ela fala de virologia. Ela fala de virologia e ela também fala de uma certa forma de evolução. Ela é uma questão bem interessante aí para a gente, né? Uma questão bem, bem importante para nós aqui. Então, aqui, pessoal, eles falam o seguinte: entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade, ou seja, a quantidade de doentes que morrem, chega a 90%. Isso é assustador para um vírus, né? Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar febre hemorrágica. O vírus da dengue, que embora tenha período de incubação menor, até 10 dias, apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%. Então, o vírus da dengue é um vírus que mata muito pouco. Segundo as informações do texto, aplicando o princípio de evolução biológica a reações do tipo patógeno hospedeiro, qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? Pessoal, com certeza não é o ebola, porque o ebola na verdade, ele mata muito rápido. Isso quer dizer o quê? Porque veja bem, qual que é o sonho de um patógeno, né? O sonho de um patógeno é crescer em você e não te matar. Isso é uma coisa que demora anos para acontecer. Então, é por isso que a resposta correta não vai envolver o ebola de certa forma, porque isso denota que o ebola não vai estar aí. Ele mata muito rápido. Certamente, quem está mais tempo convivendo com o ser humano é o da dengue. Por quê? Porque ele tem baixa letalidade. Quer dizer, nos primórdios, né? Nos primórdios aí, o vírus da dengue, ele foi matando muita gente, mas existiam aquelas pessoas que sobreviviam. E essas que sobreviviam passavam os genes para os filhos. Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa E, de elefantinho. Dengue por quê? Ele tem uma baixa letalidade. Indica a maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo da coevolução patógeno hospedeiro. Ou seja, ele mata pouco seus hospedeiros,
Muitos hospedeiros, na verdade, não desenvolvem. Ele consegue conviver no hospedeiro um bom tempo. E essas pessoas que não têm sintomas muito graves, elas passam isso para as outras gerações. Já o ebola, não. O ebola. Por que no ebola? Vamos ver as questões que envolvem ebola, né? Ebola, por maior período de incubação, reflete, não. O período de incubação não reflete, o que reflete é a letalidade. Ebola, cuja alta letalidade indica a maior eficiência do vírus em parasitar os hospedeiros. Não, pessoal. Quanto mais um vírus fica bom, o vírus, ele fica bom, ele fica eficiente quando ele não mata o hospedeiro. Que veja bem, vamos pegar a Covid. Se o Covid não matasse tantas pessoas, eram mais pessoas para transmiti-lo para frente. O que está acontecendo com a vacina agora. A pessoa não morre, mas transmite. Não se hospitaliza, mas transmite. Então é isso que o vírus quer. Ele não quer matar o seu hospedeiro. Por isso que a alternativa correta é a alternativa E. De elefantinho cor-de-rosa. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão que fala da tal da o plantio por estaquia, né? O plantio aí por estaquia. O plantio por estaquia é quando você pega uma estaca, né? E coloca essa estaca no solo. Essa é uma questão interessante porque não é uma questão de fisiologia vegetal. Esse Enem, na verdade, caíram questões bem tradicionais, né? Então vamos lá. O plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de um espécime são colocadas no solo para produzir novas gerações. Na floricultura é comum utilizar o caule das roseiras para estaquia, pois a propagação da planta é positiva em relação da aplicação de auxinas. Auxinas são hormônios vegetais na porção inferior do caule. A utilização de auxinas no método de estaquia da roseira contribui para. Pessoal, quando você põe uma estaca no solo, o que você quer? Você quer que ela crie raízes, para que essa estaca se fixe no solo. E essas raízes são chamadas de raízes adventícias. Então, o que você quer com essa auxina é gerar raízes para que você fixe a sua estaca. Por isso que a alternativa correta é a alternativa D de dado. Essa é a questão número 115 da prova rosa. Tá bom? Bem, essa é uma questão muito interessante também. É a questão número 116 da prova rosa, que é o seguinte: ela fala assim. A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene no cromossomo 10. Então, isso aqui é uma questão de genética clássica. Hein? Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores do gene da doença até o nascimento do primeiro filho. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Essa é uma doença hereditária de caráter. Pessoal, você tem um pai. Isso aqui é uma doença recessiva, tá? Alternativa A de amor. Por quê, professor? O senhor diz com tanta certeza. Sabe por quê, pessoal? Na herança recessiva, quando o indivíduo, ele, na verdade. Primeiro, primeira coisa, vamos começar por isso. É associada a um gene, a um par de alelos. Então não pode ser polialelo, né? Não pode ser polialelo. Não pode ser poligênico, nem polialelo. Tá? Codominância, o que é codominante? O indivíduo tem as duas características, sei lá, no caso da codominância, né? A flor branca com a flor vermelha dá a maravilha, também não pode ser. Então sobra ou herança dominante ou recessiva. Mas na herança dominante, se o causador da doença fosse um alelo dominante, o indivíduo azão seria doente. Então, os pais da criança que tem o azão, eles seriam doentes. Então, isso é recessivo. Por que isso é recessivo? Porque quem causa a doença é o azinho, é o alelo recessivo. Mas como os pais têm um alelo dominante, eles não têm o fenótipo, eles são normais.
E como podem ser os filhos dele? Aquele diagraminha que a gente faz, né? Na genética clássica, lá, lembra daquele diagraminha? Esse aqui, ó. Né? Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Esse é o afetado, não é? É 1 em 4. Ou 25%. Olha lá. É uma chance em 4. Ó. Aqui, ó. Vocês percebem? Como é recessivo, para o indivíduo ser doente, ele precisa ter 2 alelos recessivos, 2 azinho. E aí a chance seria de 1 em 4. Por quê? Porque esse é normal, esse é normal e esse é normal. Então quem tem problema? Esse daqui. Então seria 1 em 4. Alternativa correta, alternativa A de amor. Certo? Essa questão 116 é uma questão de genética clássica. Bem interessante. Essa questão aqui. Só um minutinho. Pessoal, essa é a questão número 120 da prova rosa, tá? Essa é número 120. Pessoal, isso aqui é uma questão clássica de botânica. É uma questão da estrutura vegetal, do floema, do xilema, né? Então vamos lá. Com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para construção, com resistência mecânica à degradação, foram analisadas estruturas anatômicas de 5 espécies, conforme o quadro. Qual espécie corresponde ao objetivo proposto? Pessoal, o que dá muita resistência ao tronco de uma árvore é o xilema, especialmente o cerne. E 3 cruzes significa o quê? Que a espécie 1 ela tem um grande cerne. E isso dá a ela muita resistência em termos de madeira. Então, por isso que de cara ela é a alternativa correta. Porque nenhuma das outras, uma tem o alburno. O alburno não é tão resistente como o cerne. E o resto praticamente nem tem cerne. Então, o que dá resistência mais forte é o cerne. Então, por isso que a alternativa correta aí é a alternativa A de amor. Isso é uma questão de botânica, né? Daqueles xilema e floema, né? Transporte seiva bruta, seiva elaborata. É uma questão de histologia vegetal, uma questão bem tradicional também, pessoal. Né? Na verdade, aí você tem um Enem com questões assim muito, muito, muito tradicionais, né? Questões bem tradicionais mesmo. A gente está observando aí, né? Questões que são bem tradicionais, bem fortes aí de tradição, né? Pessoal, essa é a questão número 124, tá? A questão 124 da prova rosa fala da curcumina, né? Essa curcumina, na verdade, ela combate, né, o mosquito da dengue, né? A curcumina vem do açafrão, ela combate a dengue, né, nos criadouros. Pessoal, nos criadouros do mosquito da dengue, você tem a larva. Então, você não tem adulto, nem ovo. Você tem larva. Então, você vai ficar entre essas duas alternativas aqui. Essa aqui é uma questão, pessoal, pode-se dizer até mesmo de ecologia, talvez, né? Uma questão de saúde, vamos dizer assim, né? Uma questão de saúde pública, vamos dizer assim. Mas com muitos elementos envolvidos, né? Com virologia, até mesmo com a parte de insetos, né? Com a parte de artrópodos. É uma questão bem interessante, porque a dengue é uma coisa muito importante para nós. Então a curcumina ela se acumula no intestino, né? Quando ela é ingerida no criadouro. No criadouro, na água, você tem larva. Então é a larva que está comendo isso. E aí, pessoal, tem uma coisa bem interessante, né? Produção de espécies reativas do oxigênio, são os radicais livres.
É isso que mata o quê? Mata a larva. Porque se acumula no intestino. Por isso que a alternativa correta é a alternativa D de dado aí. Tá? Muito interessante essa questão. Lembre-se, quem está na água, no caso da dengue, é a larva. Nunca se esqueça disso. É a larva que está lá. Tá? Isso é muito importante. Pessoal, agora vem uma série de questões que fala aí do bicho preguiça. Aqui tem questões de ecologia. Isso aqui é uma questão de ecologia bem clássica, na verdade. Estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. O evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução. Pessoal, se a preguiça come fruto e semente, no momento que ela defeca, nas fezes dela, tem frutos e sementes. Então, na verdade, a preguiça é um fator de disseminação da semente. Alternativa C de casa, né? Essa é a questão 127 da prova rosa. Então, não é produção de flor, não é tamanho da planta, não é quantidade de semente por fruto, não é nada disso. Não é o habitat. É o seguinte, quando a preguiça some, ela come vegetais e ela come frutos e as sementes. E ela dissemina essas sementes nas fezes, né? Principalmente o que ela come, quando ela come os frutos. Essas sementes saem nas fezes e quando ela defeca no Pantanal, ela espalha. Então, quando ela some, o que vai começar a acontecer é que a vegetação some. E aí muitas pessoas não entendem, pessoal, o que é uma coisa muito triste, com a relação da fauna com a flora, toda, né? Toda a relação possível do mundo, tá bom? Aqui, pessoal, outra questão de botânica pura. Caiu bastante botânica aqui. Depois eu vou fazer uma voltinha para a gente contar como que foi, né? De questão, mas tem uma questão de botânica aí. Essa questão, pessoal, é a questão número 129. Nas angiospermas, quem são os angiospermas, pessoal? São vegetais que têm fruto, né? As angiospermas têm fruto. Além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triploide, exatamente, um tecido 3N. Essa fertilização, pessoal, é a fertilização que vai gerar uma reserva, vai gerar a semente. Isso aqui vai estar na semente. E a gente sabe que o embrião do vegetal, você pega uma semente de laranja. O embrião que vai se desenvolver ali, ele vai comer o quê? A reserva que está na semente. Então, esse tecido triploide, ele é uma reserva para o embrião. Por isso que a alternativa correta é a alternativa B de bola. Porque o que o vegetal... O feijão, você vê isso. Quando o feijão na água ele cresce, o que acontece? Você ainda vê o resto da semente. Por quê? Porque ele retira energia dali até ele conseguir retirar a energia do quê? Da terra. Porque enquanto ele não cria as raízes para tirar a energia da terra, ele vai pegar a energia da onde? Da semente, que é uma reserva. E essa reserva, por isso que o tecido é triploide, uma reserva para o embrião. Tá bom? É uma questão de reprodução vegetal clássica, bem clássica. Vou ver aqui, na verdade. Faltou uma questão, pessoal. Eu, na correria, acabei esquecendo de uma questão, mas eu vou falar dela para vocês aqui, tá? Pessoal, aqui é uma questão clássica, muito clássica, de ecologia. É a questão número 133 da prova rosa. Então vamos lá. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas,
os peixes herbívoros e os golfinhos. Pessoal, todas as vezes que você tem uma substância tóxica, ela vai subindo na cadeia ecológica. Então, isso aqui é uma questão de ecologia típica, né? Na teia ecológica lá. Então, na verdade, os animais que estão no topo, como os carnívoros, que é o golfinho é um predador, é um carnívoro, é nele que você vai ter a maior concentração. Né? Porque qual que é a sequência? O fitoplâncton come o peixe herbívoro, aí a alga macroscópica, o peixe herbívoro come a alga que já comeu o fitoplâncton. Então o golfinho, ele vai, na verdade, ele é um topo da cadeia. Então ele pega todos os organismos, tudo que vem passando de um organismo para o outro. Então por isso que ele concentra bastante. Por isso que a alternativa correta é a alternativa B de bola, tá? E aí, na correria, pessoal, vocês me desculpem, mas eu acabei esquecendo da questão número 110. Mas eu vou falar dela, não tem problema, não. Fiquem tranquilos, não se apoquentem, como dizia o pessoal. Pessoal, uma questão aqui, a questão número 110 diz o seguinte, né? Fala sobre organismos autótrofos e heterótrofos. Organismos autótrofos são aqueles, por exemplo, os vegetais são autótrofos, né? Então a questão 110 da prova rosa diz o seguinte: os organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Ainda outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres, como menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, subprodutos, que podem funcionar como combustíveis ambientais. O processo metabólico associado à expressão de combustíveis ambientais pessoal, na verdade, isso é uma questão que fala, é uma questão, na verdade, bioquímica, né? Que fala da obtenção de energia pelos organismos vivos. Pessoal, esse processo aí, esse processo metabólico que a gente está falando aí, né? Que com menor rendimento energético, são, na verdade, isso aí é o que nós chamamos de fermentação. É a alternativa B de bola, tá? Então, por exemplo, né? Então, o vegetal fixa carbono a partir da clorofila e da luz solar. Mas ele fala, né, que existem outros compostos orgânicos que são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, por exemplo, o álcool, o ácido lático, né? Que podem funcionar como combustíveis ambientais. Ele está falando da fermentação, especialmente fermentação alcoólica aqui, né? Que produz ATP, produz pouco ATP, mas produz álcool que é um combustível. Quem faz isso é a fermentação, alternativa B de bola, questão rosa, questão 110 da prova rosa. Certo, pessoal? Tranquilo? Cegado? Então, deixa eu. Então, espero que vocês tenham aí gostado, né? Bastante da nossa correção, tá? Se houver alguma dúvida, vocês escrevam no canal, escrevam para mim, tá bom? Desculpa aí, infelizmente, o erro aí que eu cometi, né? De acabar esquecendo uma das questões da prova, mas eu já consegui falar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham ido bem. Sucesso a todos. Um forte abraço e sucesso aí no Enem. Tchau, pessoal. Tudo de bom.